E aí, galera do canal? Prontos para mais uma aula? Essa é a terceira aula sobre dissertação. O tema de hoje, desigualdade social. Recordando o que é dissertação. Dissertação é um tipo de redação que você vai defender uma ideia, um pensamento seu, uma coisa que você acha, tá bom? Então, para quem já viu as outras aulas, já conhece esse esquema aqui, né? Já falei para vocês sobre a diferença de tema, assunto e título. Tema é uma coisa maior, assunto você diminui e o título é aquele que você dá para a sua redação de acordo com a sua preferência, que fique melhor para o seu texto. Eu gosto de fazer esse esquema aqui, que é para você se situar e não se perder do que você está falando. Então, onde, quando, como e porquê é muito importante quando você vai começar a fazer a sua dissertação. Então, eu escolhi falar de desigualdade social, onde, no Brasil, quando, atualmente. Como? Como é que eu vou começar a falar de desigualdade social? Eu vou partir do princípio da distribuição de renda. A palavra renda, ela tem dois significados. Um dos significados é aquela coisa que você coloca nas roupas, né? Feito de linha. E o segundo significado significa dinheiro. É o dinheiro que entra numa casa e sustenta uma família. Então, vamos colocar um exemplo de uma família de 5 pessoas. Pai, mãe, 3 filhos. Então, digamos que o pai ganhe R$500 e a mãe ganhe R$500. 500 com 500, 1.000. Esses R$1.000 vão sustentar 5 pessoas. Então, vamos dividir 1.000 por 5. Vai dar R$200 para sustentar cada pessoa, do início do mês ao final do mês. Então, essa daí é a renda per capita. Per capita significa por pessoa. É pouco, né? Então, eu vou começar falando exatamente disso. A distribuição de renda atualmente no Brasil, ela é desigual. Uma minoria ganha muito dinheiro, como aquele cara que falou que ganha R$24.000 e que vai passar fome. E tem as pessoas que vivem com o salário mínimo do jeito que Deus ajuda, né? Que dê para viver. Porque precisa pagar água, luz, telefone, comprar comida, pagar aluguel, comprar remédio, comprar roupa, pagar transporte e essas coisas. E por que a gente vai discutir sobre isso? É como se você estivesse numa discussão com alguém, vamos colocar a discussão do momento, né? Que as pessoas discutem. O Lula que não presta, o Bolsonaro é que não presta. Então, por que se discute entre o Lula e o Bolsonaro? Por quê? Porque exatamente o jeito com que eles comandaram o Brasil, isso também traz consequências ruins para todos nós. Então, quando as pessoas começam a falar de Lula e de Bolsonaro, na verdade não estão defendendo pessoas, não está defendendo a pessoa do Lula, está defendendo o tipo de governo. É o que ele fez ou poderia ter feito em benefício do povo. E quando se fala também Bolsonaro, quando se ataca ou se defende, também está falando da mesma coisa. Então, por que essa discussão entre Lula e Bolsonaro? Seria um bom tema para uma dissertação, né? Quem é o melhor, Lula ou Bolsonaro? E aí você defenderia a sua opinião. Então, na verdade, as pessoas vivem dissertando no Facebook todos os dias quando alguém posta alguma coisa de ruim a respeito do Bolsonaro ou alguma coisa de ruim a respeito do Lula. As outras pessoas vão lá e começam a dissertar, mesmo sem sentir. Por quê? Elas colocam os argumentos que defendem ou que atacam. Isso é dissertar, tá bom? Continuando. Recordando o esquema. Quem assistiu o vídeo 1 e o vídeo 2 tá ligadinho nesse esquema, né? No nosso primeiro parágrafo, nós vamos defender a nossa opinião. Então,
digamos que o nosso assunto não fosse desigualdade social. Eu falaria então do Flamengo. Qual a minha opinião sobre o Flamengo? O Flamengo é demais, cara. O Flamengo é o bicho. E aí, faz de conta que eu estaria conversando imaginariamente com o vascaíno. Então eu penso, o que o vascaíno ia dizer, né? Para me contradizer e falar que não, que o Flamengo não é legal. Então eu tinha que ter aí, no caso, um mínimo uns 3 argumentos, né? Para rebater tudo que ele falar. Então, no segundo parágrafo, terceiro e quarto, eu tenho que colocar por quê. Faz de conta aí, no segundo parágrafo eu colocaria o Flamengo, ele é o melhor time do mundo porque é o Flamengo, sabe? O Flamengo, ele tem história. Então eu começaria a falar por aí, o Flamengo tem história, o Flamengo é o bicho. No meu terceiro parágrafo eu falaria que o Flamengo está ganhando disparado, então não tem o que você reclamar, entendeu, meu amigo? O Flamengo está ganhando disparado. No quarto parágrafo eu falaria, uma vez Flamengo até morrer, porque um bom torcedor não abandona seu time, a gente sabe ganhar, a gente sabe perder, essas paradinhas aí. E no quinto parágrafo, veja bem o que eu colocaria aqui, ó. Você encerra reafirmando o parágrafo inicial. Colocaria de novo que o Flamengo é o bicho, o Flamengo é o trem. E depois eu proponho soluções ou propostas. No caso de estar falando de um time, não tem solução. Por quê? Porque eu não estou falando de um problema e nem proposta. Então, como eu terminaria a minha dissertação sobre o Flamengo? Fazendo uma declaração de amor. É uma coisa assim mais poética para poder fechar essa minha opinião de que o Flamengo é o Flamengo e não tem para ninguém. Certinho? Então, tudo depende, meus amores, do que você está falando, tá? Quando é um problema, lá no finalzinho a gente costuma colocar alguma solução ou alguma proposta para consertar aquela coisa lá que não está muito bem. Aqui, meus amados, já estou montando o meu texto em cima da desigualdade social. Então, no primeiro parágrafo, eu já tenho a ideia. Isso aqui são só ideias. Não é o texto ainda. São só as minhas ideias que estão aqui no meu rascunho. No meu primeiro parágrafo, eu vou defender que existem mais pobres do que ricos no Brasil porque a renda é mal distribuída entre a população. Recordando lá, ó, primeiro parágrafo, qual a minha opinião sobre o assunto? E eu já tinha colocado lá, né? Que eu vou falar da distribuição de renda. No meu segundo parágrafo, por quê? Por que isso aí tem a ver? Essa desigualdade social vem dessa má distribuição de renda. Porque a maioria, no segundo parágrafo, porque a maioria da população tem salários baixos. Quando eu digo a maioria, eu estou também me referindo à minoria. Se a maioria tem salários baixos, a minoria tem salários altos. Terceiro parágrafo. Porque a maioria da população tem acesso a serviços básicos, não tem acesso a serviços básicos como saúde, saneamento básico, transporte público de qualidade. E aí a gente volta. Nossa, de minha garganta hoje está horrível por causa desse calor também. Quando eu falo de saúde, eu não estou falando da saúde da pessoa, eu estou falando do sistema básico de saúde, né? Dos hospitais, dos postos de saúde. Os pobres não têm um plano de saúde. Então, o bicho pega, né, para nós. Saneamento básico. Vamos pensar o que é saneamento básico, meus amados? Aqui na cidade, a gente tem água potável. O que é água potável? É água que é tratada pela Companhia de Água e Esgoto. Aqui no Distrito Federal ela se chama CAESB, Companhia de Água e Esgoto de Brasília. No estado de vocês eu não sei como é que se chama. Também com referência ao saneamento básico, a gente tem esgoto, né? Então tudo que entra pelo nosso vaso sanitário, ele caminha pelos canos e vai dar lá no esgoto, onde também é tratado pela CAESB.
Em alguns lugares, meus amados, não tem, as pessoas têm que tirar água do poço, elas mesmas têm que tratar essa água. Quando tem a água, né? Quando o poço não está seco. Elas não têm esgoto, elas têm que fazer fossa séptica, que é aquele buraco que você faz no chão e coloca umas tábuas em cima, faz um furo, coloca um vaso sanitário e faz uma casinha lá, e lá fica sendo o seu banheiro. Toda a água que escorre da pia, que lava louça, lava roupa, ela escorre pela rua. Isso tudo forma várias poças de água nas ruas que não são asfaltadas, né, nesses lugares, e aí causa muitas doenças. Então, isso tudo é consequência da má distribuição de renda. E quando eu coloquei que as pessoas também não têm acesso ao transporte público, vejam bem, eu tinha parado assim, as pessoas não têm acesso ao transporte público. Aí eu parei e pensei, não, mas todo mundo tem acesso ao transporte público. Todo mundo pode pegar um ônibus. Mas então eu coloquei o quê? Transporte público de qualidade. Porque a gente até pega um ônibus, mas o ônibus quebra no meio do caminho. O ônibus passa de 1 em 1 hora. Quando ele passa, ele está super lotado. É muito difícil você conseguir entrar. É um calor insuportável. Não tem ar-condicionado. Não tem segurança nos ônibus. Então você entra lá com a sua bolsa, com o seu celular, você tem que colocar o celular dentro do tênis, dentro da calcinha, dentro da cueca. Se você tiver recebido o salário do mês, você tem que ir orando o tempo todinho para o ônibus não ser parado por um bandido. Então isso tudo, meus amados, é culpa, de acordo com a minha dissertação, é culpa da má distribuição de renda. E no meu quarto parágrafo eu vou falar dessas consequências. Que consequências tem para nós? Tem para todos nós, como eu coloquei lá para vocês, ó. Ó, traz consequências ruins para todos. Eu vou falar aqui, como consequência da desigualdade social, né, que vem desse lance aí da renda mal distribuída, nós temos o quê? A favelização. As pessoas começam a procurar vários lugares para morar porque não tem dinheiro para pagar um aluguel. Então vê um cantinho ali, olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém, arma lá um quadradinho, coloca uma lona e vem outro, vem também, assim como aconteceu aqui na cidade estrutural, começou assim, um colocou uma lona, o outro colocou também, o outro colocou também, e ficou tão grande essa invasão, que no início é chamada de invasão, que depois não conseguiu mais tirar essas pessoas, porque chegou a época da campanha política. Então todo mundo que queria voto daquelas pessoas começou a falar, vote em mim, que eu vou legalizar a cidade estrutural. E ela está lá até hoje. Não está a melhor maravilha do mundo, né? Está a maior parte dela está em estado de favelização. E no estado de vocês, com certeza vocês conhecem algum lugar também que está assim. E daí vem o quê? A pobreza. E aí, meus amados, quem passou pela pobreza sabe que a pobreza, ela traz depressão, ela traz desgosto, ela traz violência. A pessoa que está na pobreza, ela passa fome, ela fica desesperada, ou ela recorre ao álcool, ou ela recorre à bandidagem, ou ela recorre a alguma coisa, né? Porque ela está na situação de miséria. Tem diferença entre a pobreza e a miséria? Tem. A pobreza, você pelo menos consegue se alimentar uma vez ao dia. Você tem um mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. A miséria não. A miséria você não tem nada. Nada, nada, nada. E aí vem o desemprego. Por quê? Porque as pessoas de baixa renda, nesse estado de pobreza, miséria, favelização, não conseguem ter acesso a uma educação de qualidade. Muitas vezes nem consegue ir para a escola e daí gera o quê? Desemprego. Por quê? Não tem qualificação. E com isso tudo, pobreza, miséria, não tem o que comer, arruma 3.000 filhos. E daí vem o quê com essas crianças? Desnutrição. Não só com as crianças, mas também com os idosos, né? E com as gestantes, todas as pessoas assim mais fragilizadas. E disso tudo aqui, meus amados, só podia dar o quê? Marginalização, que ela tem 2 sentidos. A marginalização, meus amados,
Às vezes, quando a gente fala de marginalização, você já imagina um marginal, o cara com a arma na mão. Não é só isso. Marginalização, essa palavra vem de margem. Vocês podem ver que na folha, aqui eu não tenho uma folha de caderno aqui, mas digamos que isso aqui fosse uma folha de caderno, aqui de um lado e do outro, olha isso aqui, ó, esse recuo que eu dei aqui, isso é uma margem. Então, isso aqui não tem nada escrito, porque é a margem do texto. Então, quando as pessoas estão nessa situação toda, elas estão aqui, ó, à margem. Elas não estão aqui no meio, comparando isso aqui com a sociedade, elas não estão inseridas aqui na sociedade. Elas estão aqui, ó, por fora, tentando entrar. Se não consegue, parte para quê? Violência. Ah, professora, ao invés de você falar da aula, você está falando do tema. Sim, meus amados, para vocês entenderem que você, antes de escrever sobre algo, você tem que ter lido alguma coisa sobre isso. A sua cabeça tem que estar cheia de ideias sobre aquilo. Você não pode simplesmente sentar e começar a escrever sobre algo que não foi pensado, não foi lido, entendeu? Que você não tem ideia nenhuma do que você vai escrever. E como dever de casa, vocês vão fazer uma também, certinho? Por isso que eu estou colocando mais ideias para vocês. No meu 5º parágrafo, eu vou reafirmar esse parágrafo aqui. Vou continuar falando que tem mais pobres do que ricos. E aqui, ó, coloquei até aqui entre parênteses, ó, existem mais pobres do que ricos. E não esqueça de, em algum momento, defender o seu ponto de vista, de que isso traz consequências ruins para toda a sociedade. Então, o 5º parágrafo é aquele que vai encerrar e que quando a pessoa lê o seu texto, ela tem que parar e ficar pensando assim, caramba, é mesmo. Entenderam? Daí eu coloquei uma dica, ó, coloque suas emoções sobre o tema. Busque no seu coração de escritor uma possível solução para o problema. Nesse caso aqui é um problema, né? Seguindo, aqui eu vou ser mais breve, tá? Aqui eu já fiz o texto. Isso aqui, meus amados, que está numa letra maior, não faz parte do texto. Isso é só para você entender. O texto, ó, é daqui para baixo. Meu primeiro parágrafo. Meu primeiro parágrafo é o quê? É a minha ideia. Então eu começo falando. Atualmente no Brasil, existem mais pobres do que ricos. Se alguém jogar uma pedra com os olhos fechados, certamente cairá na cabeça de um pobre. Mas não é caso para risos. É uma triste estatística e um exemplo desolador de como a renda no Brasil é mal distribuída. Fechei aí. Não quer dizer, meus amados, que porque fui eu que fiz, está ótimo, está excelente, não. É só um exemplo, beleza? Dica para vocês. Quando eu coloquei aqui, ó, se alguém jogar uma pedra com os olhos fechados, certamente cairá na cabeça de um pobre, eu fiz uma piada. Mas uma piada que é para levar o meu leitor a uma reflexão. Ele vai até achar engraçado, mas a minha frase seguinte, ele vai ver. Não é para você rir não, viu, criatura? Eu vi que você riu, mas não é para você rir não. Isso aqui não é de rir, não é engraçado. É aquela frase, né? Seria cômico se não fosse trágico, mas não é engraçado. E aqui outra dica que eu dou para vocês, ó. Quando eu fiz o meu rascunho, eu coloquei assim, é uma triste estatística, um exemplo triste de como a renda no Brasil é mal distribuída. Quando eu fui ler novamente, que a gente tem que ler o que escreve, viu? Eu vi que aqui eu escrevi triste e aqui triste. Eu falei, caramba, eu não posso repetir triste e triste, porque o texto fica pobre. Peguei o meu celular, coloquei lá, ó, dicionário de sinônimos. Amadinhos, pensa numa ferramenta top. Coloquei a palavra triste e apareceu lá uns 15 sinônimos para triste. Nenhum se encaixava aqui, então eu achei melhor o desolador, né? A maioria não se encaixava, eu achei o desolador que ficou melhor. E desolador quer dizer a mesma coisa que triste. Só que aí, ó,
eu troquei. Isso também é um truquezinho que você aprende fazendo o texto. Segundo parágrafo, vem meu argumento. Por quê? O meu primeiro argumento é que a maioria da população recebe baixos salários. Isso aqui não é o texto começa aqui, ó. A maioria da população sobrevive com baixos salários e muitas contas para pagar. Na maioria das vezes, apenas um membro da família está empregado, sendo responsável pelo sustento de mais 4 pessoas, esposa e 3 filhos. Com o salário mínimo para pagar aluguel, conta de água, luz e fazer as compras do mês, dentre outras coisas. Só contando com algum benefício do governo e a ajuda de Deus para que consigam sobreviver até o fim do mês seguinte. Então, foi o meu jeito de colocar, você vai ter o seu jeito de colocar as ideias no papel, certo? Eu coloquei aqui o exemplo típico de família, né? Esposa, 3 filhos, porque geralmente o cara casa com a mulher e tem 2 filhos homens. Ah, vamos tentar uma menina. Ou se não, tem 2 meninas. Ah, vamos tentar um menino. Então, eu coloquei isso aqui. Vamos lá? Para ficar menor. Terceiro parágrafo é o meu segundo argumento. Porque a maioria da população não consegue ter acesso a serviços básicos como saúde, saneamento básico, transporte público de qualidade. Lembrando, isso aqui não faz parte do texto. O texto é daqui para baixo. Enquanto uma minoria da população conta com plano de saúde, tem seus filhos em escolas particulares e recebem auxílio moradia, mesmo tendo uma moradia própria e altos salários, a vida da maioria da população é bem diferente. Esperam horas nas portas dos hospitais públicos sem receber atendimento e quando recebem, falta o básico, como remédios, macas, seringas e outros insumos. Muitos morrem esperando uma UTI ou mesmo um simples atendimento. Seus filhos estudam em escolas sucateadas, sem livros, com falta de recursos ou falta de professores. Alguns moram em condições precárias, de modo que a localidade é denominada apenas como comunidade. Isso aqui, meus amados, eu quis dizer que a pessoa mora num lugar tão ruim, precário, tá? É um lugar que não tem o mínimo do mínimo do mínimo. É tão ruim, que nem se chama de cidade, chama comunidade. Aqui no Distrito Federal não chama comunidade. Tá? Às vezes, e nem usa essa palavra favela. Só vi no Jornal Nacional falar que aqui a cidade estrutural é a maior favela do só perde pra Rocinha, não sei o quê, mas entre nós aqui a gente não denomina nenhuma cidade como favela nem como comunidade. São cidades satélites, as mais pobres, né, e as mais beneficiadas pelo governo. Outra palavra que eu usei aqui, ó, sucateadas, significa que o trem é aquele negócio que você já usou, já remendou e já não tem mais para onde remendar. Tem que arrumar. Então, dica, procurem palavras assim, ó, sucateadas, insumos. Insumos significa essa mesma coisa aqui, ó, remédio, maca, seringa, essas coisas aqui. Então, é para eu não continuar aqui colocando e esparadrapo, e gás, e não sei o que, porque senão fica chato. Eu coloquei e outros insumos. Então, quando você estiver fazendo seu texto, você escreve do jeito que der. Depois você volta, leia e vá melhorando, vá trocando algumas palavras. Vai lá no seu celular, coloca lá dicionário de sinônimos e vai melhorando. Beleza? Só uma dica. Coloquei entre aspas comunidade porque não sou eu a escritora que chama essa cidade de comunidade. Não fui eu que inventei esse nome. Então eu só estou colocando aqui, tá? Não foi nada que eu inventei. Quando você coloca alguma citação que foi outra pessoa que disse, você coloca entre aspas. Continuando, 4º parágrafo. Que eu venho falando das consequências, né? Da favelização, da pobreza, da miséria. Como consequência de toda essa desigualdade social vem a fome. A fome de comida, de justiça, de igualdade. O desemprego, a miséria, a favelização, a falta de esperança, a marginalização, as drogas, a prostituição, o crime, a violência. Todas consequências do egoísmo e da ganância de poucos que oprimem muitos.
E a pergunta que não quer calar: até onde a sua vida vale mais que a minha? Ou seja, até onde você, meu amigo, que ganha muito mais que eu, que tem acesso a tudo do bom e do melhor, por que você tem e eu não tenho? Daí vem violência, daí vem crime, daí vem marginalização, certinho? Eu falei pra vocês, não quer dizer que o texto tá o bam, 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 tá? É só um exemplo. E aqui, vejam bem essa concordância. Quem oprime muitos é a ganância, tá? Porque quando eu digo todas as consequências do egoísmo, da ganância de poucos, que oprime muitos. Vocês podem achar que aqui não é oprime, é oprimem. É dos poucos que oprimem muito. Não, mas eu não estou falando que são eles. Esses caras que oprimem os muitos, que somos nós. Eu estou falando que o egoísmo e a ganância oprime muitos. Tá bom? E segue aí para o último parágrafo, reafirmando o meu parágrafo inicial e tentando dar uma solução. Eu não vi muita solução não, então eu finalizei com uma pergunta. Vou ler para vocês. Assim, os ricos, apesar de serem poucos, se sobressaem entre os pobres. A pobreza e a falta de esperança estão se alastrando pelo Brasil como uma erva daninha. Quanto mais a esperança é perdida, mais a indignação cresce. E a revolta toma conta das pessoas, das casas, das ruas, das cidades e da nação. Quando haverá igualdade nesse país? Quando o assalariado terá condições de sobreviver dignamente na pátria amada Brasil? Novamente, não fui eu que disse isso. Enquanto os governantes buscarem soluções para os seus próprios problemas, a nação continuará sendo deixada de lado. Onde está a solução? Onde? Daí, meus amados, como eu não tinha uma solução, na hora que eu estava colocando esse texto aqui, não me veio ideia nenhuma. E aí eu soltei essa pergunta aqui só para finalizar o texto, tá? Foi mais um artifício que eu usei. Falando de novo, entre aspas, ó, pátria amada Brasil. Então, de onde é esse trecho? Do hino, não é meu. Então, por isso eu tenho que colocar entre aspas. E eu acho que é só isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela foi um pouquinho menor que a outra. Se inscrevam no canal, deixa o like, coloca os seus comentários, que aula que você quer. Tá aí pra vocês, ó. Um beijo, espero que tenha sido de algum proveito para vocês. Até o próximo vídeo.